Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Acredite ou Não. Segundo especialistas, o fundo do mar é mais desconhecido que o próprio solo da Lua. Portanto, os oceanos guardam muitos segredos e mistérios. E na maioria dos casos, esses mistérios não são resolvidos. Por isso, no vídeo de hoje eu separei para você alguns desses casos sem solução que assombram a curiosidade da humanidade. Tubarão canibal gigante. Em 2003 marcaram uma fêmea de um tubarão branco com uma etiqueta que servia para registrar a temperatura da profundidade do oceano e ambiente. Eles iriam fazer um documentário com esses dados. Porém, 4 meses depois, a etiqueta foi encontrada na praia por um cidadão. Ao avaliar os registros que tinha na etiqueta, os especialistas perceberam que a fêmea de tubarão branco havia mergulhado cerca de 600 metros de profundidade. E lá, a temperatura ambiente aumentou consideravelmente, aparentando um possível ataque. A questão é, o que iria comer um tubarão branco de 3 metros de comprimento? Os especialistas disseram que podia ser uma baleia assassina, outros suspeitaram de um tubarão branco praticando canibalismo. Mas e se for algo ainda maior do que essas opções? Ninguém sabe. A única certeza é que a fêmea de 3 metros de um dos maiores predadores do oceano foi completamente devorada. Mary Celeste. A data era 4 de dezembro de 1972, quando um bergantim, um tipo de embarcação mercante norte-americano, foi encontrado à deriva no mar. Detalhe: não havia ninguém a bordo do navio. Eram 10 tripulantes no total que desapareceram sem deixar rastros. A embarcação, embora tivesse sinais de abandono, estava completamente navegável. Já o diário de bordo do navio havia sido assinado pela última vez cerca de 10 dias antes e o bote salva-vidas não foi encontrado. O caso foi investigado e discutido em Gibraltar. Lá, os investigadores criaram várias hipóteses sobre a causa do abandono. Eles achavam que podia ser um motim, ou talvez a tripulação tivesse abandonado o barco propositalmente para acionar o seguro. Mas nada foi concluído durante décadas, e isso abriu espaço para a fantasia e o sobrenatural. Muitos boatos na época diziam que o barco mercante tinha sido atacado por criaturas marinhas, como lulas gigantes. Outros supunham que maremotos ou trombas d'água fossem os responsáveis por espantar a tripulação. Teve até quem apontasse como um caso de atividade paranormal. O fato é que hoje ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu com aquele bergaminho. Ilha Fantasma. Desde o século XVI até o século XVIII, a Ilha Bermeja constava em diversos mapas. Depois de uma expedição fracassar em encontrar a ilha em 1775, muitos começaram a duvidar da existência dela. Porém, anos depois, a ilha voltou a ser mencionada em mapas americanos e em livros do México. Afinal, se ela não existe, por que vários mapas a incluíram novamente? Algumas teorias conspiratórias afirmaram que a região tinha muito petróleo e os Estados Unidos fez de tudo para esconder a ilha do México. Em 1997, um político mexicano afirmou que isso estava acontecendo, e depois de um tempo morreu em um suposto acidente. O mais interessante aqui é que a ilha é apontada no Google Maps até hoje, mesmo após ter sido confirmada por uma das universidades do México em 2009 que ela não existe. A questão é, essa ilha nunca existiu ou fizeram de tudo para sumirem com ela? Essa discussão dura séculos e talvez essa seja a maior dúvida de quem defende a existência do lugar. Anomalia do Mar Báltico. Em 2011, a imagem captada por um sonar foi motivo de discussões entre especialistas. A imagem aparentemente não parecia ser algo comum e muito menos normal. Logo, o palco para teorias conspiratórias estava aberto. Mesmo tendo uma teoria científica dizendo que aquilo poderia ser simplesmente uma rocha, os boatos sobre o assunto continuaram. Alguns acharam que podia ser vestígios de uma civilização perdida, um portal interdimensional, um submarino perdido, uma arma secreta da Guerra Fria e, claro, uma nave alienígena. Até que parece a Millennium Falcon, mas enfim. A questão é que eles pretendem voltar até o local para ver se realmente tem algo extraordinário ou se é mesmo uma formação rochosa da natureza. A Serpente Marinha.
A serpente marinha está no imaginário de muitos marinheiros, principalmente por volta do século XIX e XX. Durante esses períodos, mais de 1.200 avistamentos foram registrados por marinheiros, porém o mais famoso deles foi pelos marinheiros do HMS Daedalus, em 1848. Os tripulantes afirmaram ver a criatura por cerca de 20 minutos sobre a água e que ela tinha por volta de 18 a 30 metros. Depois deles, outra embarcação, chamada Daphne, afirmou ter perseguido o animal e atirado nele. A explicação dos céticos é que não passa de um animal marinho como um elefante marinho ou uma baleia. Infelizmente, não dá para saber o que eles viram, mas uma coisa é certa: esse mistério é um dos mais antigos entre os aventureiros dos mares. Ruídos misteriosos. Ao longo dos anos, diversos ruídos foram captados por submarinos no fundo do mar. Muitos deles não tiveram a origem detectada. Para vocês terem uma ideia, um dos ruídos mais famosos são o Bloop e Julia. O primeiro dava para ser escutado em uma distância de mais de 5 km e só deu para ouvir uma vez. Pesquisadores afirmam que nenhum animal conhecido poderia reproduzir aquele som. Exato, conhecido. Já o segundo, Julia, é o mais assustador, porque ele parecia ser a voz de alguém chorando e durou cerca de 15 segundos. Em ambos os casos, os cientistas dizem que esses ruídos devem vir de icebergs se movendo no fundo do oceano. É o que eles acreditam, mas e se não forem resultado de icebergs se movimentando? Deixo essa dúvida com vocês. Barco fantasma Cas-2, outro barco fantasma aqui na lista. O Cas-2 foi encontrado a cerca de 160 km da costa da Austrália em 2007. O barco estava intacto, com o motor funcionando, com os pertences dos tripulantes, mesa de jantar arrumada, enfim, sem nenhum sinal de ataque ou roubo. O único detalhe é que a vela tinha um pequeno rasgo nela, e o barco estava sem nenhum dos 3 tripulantes. A família dos 3 gastaram uma fortuna para tentar encontrá-los, mas infelizmente tiveram que desistir, pois não tiveram sucesso. Tubarões, tempestades, piratas? O real motivo do desaparecimento deles ainda é um mistério. Kraken. Acredito que todos já tenham ouvido falar do Kraken, uma das criaturas mais famosas quando o assunto são monstros marinhos. Ok, todos sabem que isso não passa de uma lenda, ou será que não? Em 1870, uma lula gigante foi encontrada na Nova Zelândia, e os moradores afirmam que era a mesma que atacou uma canoa um tempo atrás. O ataque de lulas não é comum, principalmente por elas viverem no fundo do oceano e dificilmente dão as caras na superfície. Só que, assim como a serpente marinha, o Kraken também assombra a vida de muitos marinheiros. Talvez por isso os moradores associam um acidente com uma canoa ao aparecimento da lula gigante. Mesmo assim, o animal é muito misterioso e alguns cientistas afirmam existirem lulas capazes de atingir mais de 20 metros de comprimento. Triângulo das Bermudas. Esquadras inteiras de navios já desapareceram na região que forma um triângulo entre Porto Rico, Miami e Bermudas. Ali, vários aviões e navios sumiram sem deixar rastros, e o lugar se tornou um dos maiores mistérios da humanidade. A cultura pop criou muitas coisas sobre esse mistério, entre filmes, jogos, livros, que aumentam ainda mais a crença de que, naquela área, algo sobrenatural ou alienígena acontecia. Hoje em dia existem muitas explicações para a causa dos desaparecimentos, porém o medo antigo ainda persiste e muita gente discorda da ciência e ainda acredita que o lugar é amaldiçoado.
Mas agora eu quero saber de você o que você acha desses mistérios e também algo muito mais importante, o que você tá achando da volta do Acredite ou Não. É muito importante que você deixe aí nos comentários o seu feedback. E assim, a melhor forma de você mostrar que tá gostando mesmo do projeto é deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Galera, a gente tá um tempo sem postar vídeo, então é muito importante que você ajude a mostrar pro YouTube que esse conteúdo é relevante, que mais pessoas precisam conhecer e que também as pessoas que já seguiam a gente precisam ter de novo a notificação que o Acredite ou Não tá de volta. Então, ó, clique agora em se inscrever no canal e deixe seu like, porque é muito importante mesmo, beleza? Muito obrigado por ver até aqui e até a próxima!